E aí, meu povo, de boa? Tô passando aqui rapidinho só pra avisar que eu tô fazendo live na Twitch de segunda a sexta, das 9h10, 9h15 até a meia-noite, meia-noite e pouquinho. Lá na live eu troco uma ideia com a galera, soluciono umas dúvidas e a gente faz uns conteúdos juntos. Cola lá, vamos trocar uma ideia e vamos fazer uns conteúdos. Valeu! Então, meu povo, cá estamos nós com a nossa primeira D5 tier list que a gente tá lançando. E a escolhida de hoje foi do Scout, a nossa árvore principal, a árvore que eu acho que é a mais forte do jogo. Podem me julgar por isso, tá? Nessa tier list, eu separei por classes OP, que estão extremamente fortes e que vale muito a pena pegar. Dá pra jogar. São classes assim que já teve seus momentos de glória, mas hoje não estão tão forte. Ruim, classes assim que tu pode pegar ela só porque tu gosta da temática da classe e passa longe, não pega essa bomba. Hoje é dia 27 de maio, talvez quando você estiver assistindo esse vídeo tenha chegado algum balanceamento ou algo do tipo, mas esses balanceamentos que estão vindo não vão transformar as classes, não vão dobrar o dano delas, tá? Então provavelmente essa tier list vai durar um bom tempo até mexerem pra valer nas Vívoras e nas porcentagens de dano das classes. E no finalzinho aqui, eu vou mostrar as melhores composições de builds que dá pra ser feito com as melhores combinações, beleza? Então, vamos lá. Bullet Marker. Nosso Bullet Marker. Essa classe já teve um baita potencial há um tempo atrás, quando classes de alto ataque eram bem favorecidas, mas hoje ela tá meio abandonada, mexeram um pouco nas skills, as porcentagens ficaram obsoletas, como grande parte das outras classes, e o balanceamento que teve no Bullet Marker não foi, olhe lá essas coisas. Hoje, eu considero o Bullet Marker uma classe ruim, porque o skill factor dela, a porcentagem de dano das skills não são tão altos assim, comparado às demais classes. Por mais que ela seja uma classe muito legal, que teu personagem pega duas pistolas ali, tu sai pistolando todo mundo, ela não tá servindo muito bem porque o jogo se tornou hoje. O nosso malandro, o Rogue. O Rogue é uma das classes mais fortes, vamos dizer assim, de classes que não são premium. Inclusive dá pra montar várias builds interessantes com o Rogue, desde que você pegue a Víbora dele e você fique usando aquela última skill dele, que é o Knife Throw, que tu atira as faquinhas e tu tem que dar três ataques três ataques básicos pra soltar mais três faquinhas e ficar nessa rotação. Então, eu deixo o nosso Rogue, que tem bastante dano, dá pra jogar muito bem de Rogue, até pegar uma classe premium, eu deixo no dá pra jogar, é bem fortinha. O nosso SR, Schweizer Hater. O SR, meu povo, ele tá assim, ó. Ele não tá ruim, mas ele não tá muito forte. É uma classe que, pelo que eu vejo, o povo corajoso que joga com SR, ela tá fortinha desde que tu esteja muito bem equipado. Não é uma classe que eu recomendo logo de início se você tá fazendo a sua primeira run, porque vai ter faltar dano, tu não vai conseguir bater nos boss, vai te estressar e vai te desanimar bastante. É uma classe pra quem tá, tipo, super late game e quer dar uma brincada com build de ataque básico. Então, eu deixo no ruim. Se tivesse um meio termo do ruim, o SR ficaria ali. Mas é uma classe assim, ó, que ela não é forte o suficiente pra se sustentar por muito tempo. Vamos pro nosso Desperado. O Desperado, assim que ele lançou, ele era uma das classes mais fortes, se não a mais forte, né? Porque quando lançou foi a primeira premium do Scout. Mas depois que foram lançando outras premium, aí veio aquele power creepzinho que acabou deixando o Desesperado um pouquinho fraco. Mas o Desesperado, assim, ele não é fraco. Só as duas premiums que tem até o momento da gravação desse vídeo, essas duas são mais fortes do que o Desesperado. Então eu deixo o Desesperado no OP. Porque se tu pega o Desesperado, tu consegue te sustentar até o high late game. Mas vai ser muito difícil tu
competir dano com a galera no boss semanal. Em suma, Desperado não é forte, não é muito forte, mas é forte. Mas também não é a classe que mais vai dar dano no teu personagem. Na tua árvore, que é o Scout, no caso. Ardito. Essa classe tem aquela temática de anarquista italiano, que tu taca granada, que tu taca molotov. Mas assim, o Ardito ele sofre do mesmo problema que o Hakapeliter e o Jaguar. Eles elas eram classes bem fortes no seu lançamento, mas o jogo ele foi tendo episódios novos, monstros mais fortes, conteúdos mais fortes, e o skill factor dessas três classes acabaram ficando obsoletas. O Ardito é uma classe visualmente muito legal. Eu gostava muito do Ardito. O Hakapeliter, eu tenho um preconceito com classe de montaria. Pra mim, toda classe que usa montaria, pelo menos até a data da gravação desse vídeo, são fracas. Não tem uma classe de montaria que dá um dano absurdo. Talvez o Hussar, mas olhe lá. E o Jaguar, no lançamento, a galera usava bastante com build de auto-ataque, ataque básico, né? E tal. Mas essas classes, elas estão fracas, muito fracas. Eu até deixaria no passa longe. Porque essas classes aqui só vai te gerar dor de cabeça. Tu não vai conseguir fazer muito conteúdo, vai te desanimar muito. Outlaw, OP. Outlaw tem meio que, como posso dizer, é muito parecido com o Rogue, com o nosso malandro. Ele é uma classe que não é premium, mas ela é muito forte. Dá pra usar o Outlaw muito bem como sub-DPS. Ele tem evasão, ele tem iframe, ele tem um dano absurdo em área pra quem curte jogar PVP. Outlaw é essencial ter na build. Então eu deixo o Outlaw no OP, porque essa classe é muito forte. Vulture, OP. Por mais que tenha lançado o Blitz Hunter, que é assim uns 30% mais forte que o Vulture, o Blitz Hunter, deixa eu organizar aqui na ordem dos que são OP. Aí, ó. O Vulture é uma classe assim, que demanda prática pra tu pegar o jeito do combo dele. De início pode parecer meio chatinho, mas depois que tu pega o jeito, fica tudo mecanizado e fica bem tranquilo. É uma classe extremamente forte. Desde o início do jogo até o high e late game, tu pode jogar tranquilamente com essa classe. É uma classe bem forte e ela se sustenta muito bem sozinha. Vamos lá. Rangda. Classe, essa classe tem o mesmo problema do que essas três. Mas eu não deixo ela no passa longe, porque ela pode ser útil se for usada no PVP. Que ela tem aqueles debuff lá que debuffa todo cara, que transforma eles num Keppa. Pra PVP, ela presta, dependendo da composição que tu for montar o teu personagem. Mas pra PvE é um baita problema, porque pra sub DPS ela não funciona. Os debuffs dela pra PvS não compensa muito. Vale muito mais a pena tu colocar outro sub DPS ao invés de colocar o Rangda. Mas assim, não é uma classe podre, mas ela também não é muito boa. Então eu vou deixar ela no Win. Nosso xerife. É uma classe que eu deixo com todo prazer, não dá pra jogar. Apesar de ser uma classe difícil, ela me lembra bastante o Blitz Hunter, que é uma classe que tu tem que mirar pra acertar as skills, é um pouquinho chatinha de acertar as skills. Dá pra pegar xerife em duas ocasiões. Se tu for jogar PVP, geralmente dá pra pegar xerife com desesperado, que tem aquela skill que tu não erra teus hits, tu tem evasão final, tem aquela skill que tu dá um tirambaço lá e quase mata o cara num tiro só. Mas assim, como todas as outras skills do xerife, é difícil acertar porque tu tem que estar virado pra quem tu quer atirar. É uma classe boa, mas não tão boa pra PvE quanto o Rogue. Ela se sustenta até tu conseguir pegar uma Premium, até tu terminar o Popo Boost ou realizar algum evento que te dê uma classe Premium, tá? Vamos lá, pro nosso Mano Corsário. Essa classe, ela divide opiniões. O único motivo interessante que nos dá pra jogar com Corsário é pegar o buff da Jolly Roger, daquela bandeirinha que tu coloca,
que quando proca o efeito, a tua PT inteira, desde que o Corsário seja o líder da PT, a PT inteira ganha, se tiver no nível máximo e com gema, 26% de dano final. Gente, isso é muita coisa. 26% de dano final é muita coisa. Mas, porém, não é uma classe assim que seja interessante tu usar na tua composição de build pra PvE. Depende muito da situação, do que tu quer fazer. Pra sub DPS ou buffer, só por conta da Jolly Roger, tem que ver se tu vai gostar da rotação de ficar botando a bandeira e tudo mais. Mas assim, dá pra jogar, não é ruim, tá? Dá pra jogar tranquilamente. O dano não é muito alto, mas depois dos buffs que vão dar nessa próxima semana que vai chegar aqui no Papaya, talvez fique interessante Corsário. Então eu vou deixar aqui no dá pra jogar. Vamos lá pro nosso Arauto do Dano, Blitz Hunter. Essa classe chegou faz pouco tempo, desde a data dessa gravação, e ela sim já tá superando expectativas. Por mais que seja uma classe paga, é a classe mais forte que tem do Scout. Tanto que eu deixo até aqui na, na primeira posição. É uma classe boa, forte e muito fácil de tu pegar os combos dela. Tem uma diversidade enorme de combos que tu pode fazer, assim, tipo uns 4, 5 combos. Por mais que pareça só ficar apertando tudo quanto é botão, o Blitz Hunter tem meio que uma ordem certinha. Inclusive, em breve eu já vou lançar um vídeo de como jogar de Blitz Hunter, tá? Ela só tem um pequeno problema que me incomoda muito, é que ela é uma classe muito travada. Por mais que ela tenha aquela pegada de carinha de raio que é rapidão, que vai pra lá e pra cá, quando tu vai usar a principal skill, que é o Tempest Shot, teu boneco ele fica uns 2 segundos travado no chão, tu não consegue andar, tu não consegue cancelar aquela animação. Se o boss vai te dar uma lapada seca na moleira, só aceita. Mas fora isso, é uma classe extremamente forte, ela quebra a barra da stagger, a barra da stun dos bosses muito rápido. Eu não cheguei a testar ela no PVP ainda, mas assim, ela tem um range absurdo, talvez ela seja muito forte pra PVP, ela tem um dano em área absurdíssimo, mas é aquela coisa, ela é uma classe lenta. A partir do momento que tu aperta o botão, o que vier tu tem que aceitar. Mas ela, assim, é uma classe bem forte. Super recomendo pra quem tiver cacife pra pegar ela. Então ela acaba sendo um pouquinho mais forte que o Volturi, infelizmente. Beleza? Shinobi. O Shinobi é uma classe assim, ó. O que eu posso falar do Shinobi? Passa longe. Essa classe já teve seu auge, ainda mais quando o Shinobi era do Swordsman. Era uma classe extremamente forte. Mas depois que veio pro Scout, foi só ladeira abaixo. O Shinobi tá fraco. Por mais que agora, nesse balanceamento que vai ter, eles vão reduzir os cooldown de algumas skills e vão aumentar a porcentagem de dano delas, eu acredito que Shinobi vai continuar sendo uma classe não muito viável, tá? Eu não pegaria Shinobi. É uma classe que tá fraca. A gente tem que aceitar isso, tá fraca. Squire. O Squire, eu vou deixar aqui, ó. No ruim, porque de dano ele não tem nada. Só aquela última skill que mal dá dano. Tem aquela primeira, acho que da primeira ou da segunda linha, que tu atira uma corda e fica puxando. Aquela skill ali não presta nem pra PVP, porque tu pega um alvo só, é muito ruim. O único ponto positivo do Squire é montar as lojinhas. Só isso. Se tu tem um Squire é pra montar lojinha pra levantar um silverzinho. Sem muitas delongas. Enchanter, nosso encantador. Essa classe não tem discussão. É OP. Qualquer composição que tu for fazer com o Scout tem que ter um Enchanter. Porque tu tem muito dano final, tu tem muito dano crítico, dá dano crítico, e te dá bastante dano físico também, muito alto. Qualquer build que tu for fazer tem que ter Enchanter. Isso não tem discussão. Não tem mesmo. Tanto que eu vou até deixar aqui, ó, como primeiro, Enchanter é fundamental em qualquer composição do Scout. Linker. Essa classe, ela também já teve seus momentos de glória, tá? Mas assim, dá pra usar ela em algumas poucas ocasiões. Por exemplo, quando o boss semanal é aqueles três ursinhos lá, acho que é o Tiny Bear o nome deles. Bear.
tu consegue linkar os três e começa a bater em um e bate nos três. Tem aquela skill que tu linka todos os inimigos. Isso não funciona em boss, mas eu acho que em PVP funciona. A que tu linka os três e tu tem outra skill que tu junta os três. Aí isso é muito bom. Pra PvE, o linker ele tem duas funções. Usar o lifeline pra ganhar bastante atributo com base na quantidade de atributo que tu tem, que não é o suficiente, não sustenta um motivo de tu jogar de linker na tua build. E tem aquela outra skill que tu reduz a defesa do monstro, do adversário que tu tá batendo em 10%. Então eu vou deixar no ruim, porque de maneira geral não dá pra usar em muita coisa. Vamos pro nosso Taumaturgo. Nosso Taumaturgo é uma classe assim, ó, que dependendo da build que tu for fazer, é muito viável tu deixar na tua build como um segundo buffer, tá? Porque como eu disse, tem que ter sempre um Enchanter. Dependendo da build, tu pode botar Enchanter, Taumaturgo e outra classe. Geralmente, nós usamos uma classe Premium como dano principal, uma sub-DPS, que é uma classe assim que vai completar o dano da Premium, e uma classe de suporte. Dependendo da composição, dá pra jogar tipo de Vulture, Enchanter e Talma, por exemplo. Dá pra fazer várias builds com Talma. É uma classe muito boa, ela te dá muito dano. Tem aquela skill Swell Hands, que tu fica com uns mãozão que te dá bastante dano. Tem o Swell Brain, que dá um pouquinho de dano, não é muita coisa. E tem principalmente o Swell Body, com a Víbora do Taumaturgo, que tu ganha bastante dano final. Vale muito a pena botar Taumaturgo na build, sim, dependendo da composição que tu for fazer. Aqui nós vamos pro nosso palhaço, pro nosso Hisoka do TOS. Aquele cara que fica brincando com faca, que é ardiloso, que é rapidinho, mas infelizmente o nosso clown, ele sofre do mesmo problema que essas três classes. Quando ela foi lançada, o meta do jogo era outra coisa. Era farm field, não era tão voltado a ficar matando boss. Essa classe ela funciona principalmente se tem muitos inimigos perto de ti. Caso contrário, ela é fraca, muito fraca. Ela não envelheceu bem, não compensa pegar clown hoje. Então passa longe. Só se tu quiser brincar, mas tu vai ver que essa tua brincadeira não vai dar muitos frutos, então no final tu vai sempre desanimar. Passa longe do clown. E pra finalizar com chave de ouro, nosso assassino. Nosso assassino eu deixo no OP por conta da skill Racisas. Essa skill, ela te dá 20%, é 19,6, vamos arredondar, 20% do teu dano crítico, ou seja, o jogo calcula o teu dano crítico e adiciona mais 20% de dano. Isso é muita coisa. Bastante coisa, inclusive. Eu fiz alguns testes com o Corsário e para ver se o dano final do Corsário superava o dano do Racisas, mas não. O dano do Racisas, individualmente falando, acaba sendo um pouco maior do que o próprio dano do Corsário. Então, é OP. Claro, tem outras skills que tu stuna os bosses, que tu fica invulnerável por um tempo, que é o Annihilation, por exemplo. Assim, dependendo da build, dá pra usar assassino. Porém, todavia, entretanto, eu recomendo vocês colocarem assassino nas builds que vocês forem usar, só quando vocês estiverem ali com os equipamentos mais 25, mais 26, e com preferência bastante chance de crítico. Senão, um efeito do racismo não vai procar muito, não vai ser muito interessante ter o assassino. Então, dito a nossa tier list, eu vou mostrar pra vocês algumas boas classes que dá pra pegar aí dependendo da situação, qual que é melhor usar em quê. Bom, se você ainda não completou o Popo Boost ou não pegou as classes Premium ainda, eu super recomendo vocês começarem, pode ser, deixa eu ver, começar com Outlaw, vou deixar aqui no meio, mas vocês vão entender. Um Outlaw, aí depois dá pra pegar um Rogue. E depois dá pra meter direto o Enchanter. Se vocês estiverem fazendo o Popo Boost, em que já upa direto pro level 510, essa combinação é muito boa pra fazer os conteúdos e até pra terminar o Popo Boost. Dá pra trocar também o próprio Rogue por Xerife, se você quiser, tá bom? Essa aqui é uma combinação muito boa, como eu comentei, pra quem não terminou o Popo Boost. Mas depois que você termina o Popo Boost, dependendo da classe que você pegar, que atualmente dá pra pegar Vulture e Desperado,
Bom, você terminou o Popo Boost, tá ali todo mais 10 com a sucessão nova do equipamento. Que classe pegar? Eu recomendo muito pegar o Vulture, tá? Pega o Vulture e, como em qualquer outra composição, Enchanter. Vulture Enchanter. Você recém pegou o Vulture. A classe que eu te recomendo pegar é Taumaturgo. Aí tá, tu tá jogando, pá, tu conseguiu terminar o set Power of Fire, aquele que beneficia as habilidades de casting e instant cast, que eu já expliquei em outro vídeo aqui como que funciona. Ah, você pode trocar o nosso Taumaturgo pelo, cadê? Outlaw. Aí que as habilidades do Outlaw é tudo de instant cast, aí vai dar pra se beneficiar muito bem do Outlaw. Bom, você tá jogando, ele pegou equipamentos mais 25, equipou uns Icor maneirinho, beleza. Tira o Outlaw e bota sem pensar duas vezes o Assassino, por conta do Racizas, tá? Vai bater muito, muito mesmo. Ah, se você não curte classe de robozinho, você quer aquela pegada mais de pistoleiro mesmo, vai de Desperado. O Desperado, ele não tá tão forte que nem o Vulture, tá? Pra competir no dano de boss semanal, tu vai ficar um pouquinho atrás de quem joga de Vulture. Mas é uma classe, assim, temática muito legal. Eu gosto muito do Desperado. É uma classe que não para quieto nunca, é ligeira, é bem divertida de se jogar. Aí dá pra pegar o próprio Desperado com Enchanter, né? Enchanter necessário em qualquer build. Aí dá pra botar um Outlaw. Mas depois que tu tiver com os equipamentos ali bem ok, dá pra tirar o Outlaw e colocar Assassino. Pelo mesmo motivo do Vulture com Assassino e tudo mais. Bom, espero que essa tier list tenha ajudado vocês a entender, a compreender melhor como que funcionam as classes do Scout. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode largar aqui nos comentários que eu vou estar respondendo assim que possível. Ou qualquer coisa, pode me chamar no Discord. Eu deixei o Discord da nossa guilda, da Lunares, aqui na descrição do vídeo também. Pode entrar lá, trocar uma ideia com a galera, ou até me chamar mesmo. Que assim que disponível, eu sempre respondo todo mundo. Bom, espero que vocês tenham aprendido algo com esse vídeo e nos vemos na próxima. Valeu, pessoal!